Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, podendo parar para refletir, pensar a respeito da palavra de Deus, de algum trecho da palavra de Deus, e a gente poder então se fortalecer para mais uma semana que a gente começa, que se inicia em nossas vidas. Não é fácil, o dia a dia é bem complicado, é bem difícil, mas com a força do Senhor a gente vai prosseguindo. Bem, é super interessante como, às vezes, a Bíblia resiste a certos detalhes pequenos. Calma, não vou cantar a música de Roberto Carlos, podem ficar tranquilos. Não vou me arriscar a cantar detalhes de Roberto Carlos, mas enfatizar que a Bíblia, em geral, ela apresenta, às vezes, alguns detalhes pequeninos, bem pequeninos, que de maneira natural passariam despercebidos por nós, mas que acontece que ela registra esses detalhes. E eu julgo que se esses detalhes eles estão registrados, é porque de alguma forma eles têm importância. Eles, na verdade, querem indicar alguma coisa, simbolizar alguma coisa, representar alguma coisa, ou então até somente mostrar a veracidade do texto bíblico e daquilo que está sendo dito ali. Por exemplo, lembra que os discípulos passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada? E aí depois, no amanhecer, Jesus aparece na beira da praia e diz, jogue a rede de um lado do barco, eles jogam a rede. E a Bíblia resiste um detalhe muito interessante, é que foram pegos quantos peixes? Eita, agora peguei os irmãos, não foi? Esse detalhe escapou dos irmãos, né? 153 peixes. Pergunta e eu respondo vocês. Se fosse 152, fazia alguma diferença? Se fosse 150, fazia alguma diferença? Se fosse 154, fazia alguma diferença? Não. Mas ela tem esse preciosismo de registrar que foram 153 grandes peixes. Se a gente vai lá para o Antigo Testamento, por exemplo, na vida do rei Ezequias, eu vou até citá-lo nessa reflexão de hoje também. Ezequias tem um momento que a sentença de morte é dada para ele. Ele está com uma doença, o profeta chega lá e diz assim, olha, você vai morrer, então coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí, nesse momento, o que a Bíblia registra? Que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Detalhe. A Bíblia podia passar por cima disso, não podia dizer assim, e Ezequias, depois que ouviu essa má notícia, ou boa notícia, eu não sei como é que ele iria encarar isso, na verdade, ele simplesmente voltou o rosto para a parede. Não precisava dizer isso, mas está lá dito isso. Agora eu tenho uma outra que é muito mais interessante ainda. Durante a prisão de Jesus, eu garanto que os irmãos não vão lembrar disso. Eu acho que não vão lembrar de jeito nenhum. Tem um rapaz que ele foge nu. No tumulto da prisão de Jesus, tem um rapaz que foge nu e deixa um lençol para trás. Precisava isso estar registrado na Bíblia? Não. Faria alguma diferença isso estar registrado na Bíblia? Não. Mas a Bíblia carrega esse volume de detalhes que nos faz, na verdade, entender que ela é veraz. Esses foram fatos que realmente aconteceram, pela riqueza de detalhes que a gente tem aqui nesse instante. E por falar em lençol, é aqui que eu quero ancorar a reflexão de hoje pela manhã. Em João capítulo 20, versículos de 1 a 10, você já pode abrir na sua Bíblia aí. Durante o acontecimento da ressurreição de Jesus no domingo pela manhã, indo Maria Madalena até o sepulcro para prosseguir com os trabalhos do sepultamento de Jesus que tinham ocorrido na sexta-feira, ela chega lá, verifica que não tem corpo nenhum mais lá, nem tem soldado, nem tem ninguém, está um túmulo vazio simplesmente. E ela vai, corre e avisa a Simão Pedro e avisa ao apóstolo João de que o corpo de Jesus não estava lá. Os dois correm, vão até lá, e chegando lá, eles encontram um detalhe muito interessante. Qual o detalhe muito interessante?
eles encontram que as faixas que tinham envolvido o corpo de Jesus estavam sobre a estrutura de pedra que ali tinha, e o detalhe, que um lenço que envolvia o rosto de Jesus, ele estava dobrado, bem dobradinho, totalmente arrumado e organizado num determinado lugar. Esse é mais um dos detalhes que eu estou falando aqui para os irmãos que a Bíblia registra. Então vamos fazer a leitura agora de João capítulo 20. João capítulo 20, versículos de 1 até o versículo 10. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. E também viu as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. E os discípulos que haviam chegado, e o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos, portanto, voltaram para casa. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto. Ore comigo nesse instante. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nessa hora. E, em primeiro lugar, Te agradecemos pela riqueza da Tua palavra. Te agradecemos porque ela é Tua palavra. Verdadeiramente Tua palavra, e por isso ela é imensurável, de uma profundidade extraordinária até nos detalhes. Por isso, Pai bendito, nós queremos Te pedir que o Teu Divino Espírito Santo possa ser aquele que vai nos ensinar nessa manhã. Que Ele seja o nosso mestre, que Ele fale ao nosso coração. Que a Tua graça, o Teu amor e o Teu Divino Espírito Santo, portanto, esteja falando a nós. E que esse espaço aqui, pequeno espaço em meio ao universo, possa ser a Tua habitação verdadeira e sentida por cada um de nós nesse momento, Pai. Fica conosco, e muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. A pergunta básica aqui em cima desse detalhe que nós acabamos de ver, referente a Jesus, de que ele não saiu dali corrido de dentro do sepulcro na sua ressurreição, mas saiu com calma, com tranquilidade e administrando todo o processo do que estava acontecendo ali, é o fato de que esse lenço, chamado lenço, ficou completamente dobradinho, arrumado, organizado. A pergunta é, por que Jesus arrumou cuidadosamente esse pedaço de pano, esse lenço, esse chamado lenço? Essa é uma pergunta que eu confesso aos irmãos, é relativamente difícil da gente responder, mas vamos tentar responder essa questão. Nossa reflexão de hoje se chama do lenço ao universo, a ordem de Deus para a minha vida. Entendeu? Do lenço, esse lenço que nós estamos falando aqui, ao universo, a ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Vamos direto à resposta para essa questão que eu levantei aqui nesse momento. Pergunta é, por que Jesus deixou aquele lenço tão cuidadosamente arrumado? E a primeira resposta que nós temos é essa daqui, para mostrar que a ordem é o DNA de Deus para o universo. Para mostrar que a ordem é o DNA de Deus para o universo.
Do lenço ao universo, a ordem é uma das características mais marcantes de Deus. É como se fizesse parte da própria natureza divina. Toda e qualquer coisa que Deus faz, ela é organizada. Ela não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, de maneira nenhuma. Já nos 7 primeiros dias da criação, nós encontraremos uma estrutura que tem propósito, tem intencionalidade e tem organização numa sequência extraordinária que, apesar da Bíblia não ser um livro de ciência, se coaduna totalmente com a lógica que as coisas foram acontecendo e foram criadas por Deus. Vejamos. Primeiro dia, vamos retornar um pouquinho a Gênesis 1. Primeiro dia, Deus cria a luz, separando a luz das trevas. E aqui se estabelece o dia e a noite. Mas mais do que isso, se estabelece uma base temporal para todo o restante da criação. Vocês entenderam isso? Ao separar a luz das trevas, Deus estabelece uma ordem temporal para as coisas serem feitas. Dali em diante haveria dia e noite. Noite e dia. Primeiro passo. Segundo passo. Segundo dia. Ele cria o firmamento, o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. E esse espaço ele organiza para que os elementos atmosféricos e terrestres possam se juntar àquele dia e àquela noite. Terceiro passo, terceiro dia. Deus reúne as águas em mares e faz surgir a terra seca daí em diante. Daí em diante. Além disso, ele faz brotar a vegetação nesse terceiro dia, como plantas, árvores frutíferas e etc. E aqui ele prepara o planeta para sustentar a vida. Você está percebendo a lógica da coisa? Primeiro separa a luz das trevas. Depois, o firmamento estabelece uma ordem temporal. Não só temporal, mas também a ordem de espaço. Terceira coisa, agora ele pode colocar aquilo que vai sustentar o planeta, ou as pessoas que vão vir por último lugar, como a gente vai ver, ou seja, sustentar a vida. Em quarto lugar, ele cria os corpos celestes, como o sol, a lua, as estrelas, para governarem, conforme a palavra diz, dia e noite, noite e dia, e para servirem de sinais para marcar as estações, os anos. E nisso se estabelece uma ordem de regularidade, que é fantástica, não é? Todo ano a gente tem verão, não tem? Todo ano a gente tem outono, não tem? Todo ano a gente tem primavera, não tem? Todo ano a gente tem inverno, não tem? É claro que tem alguns países, pela localização, essas estações se estendem um pouquinho mais, tomam um espaçozinho das outras, né? No Brasil parece que só tem duas estações, né? Inverno e verão, né? Mas em outras situações a gente percebe as 4 coisas de maneira absolutamente claras, ideais. Quinto dia, Deus cria os seres vivos no mar e as aves no céu, povoando as regiões que agora com vida, que tem movimento em si. Percebe mais uma vez que tem uma lógica, que tem uma ordem, que as coisas vão sendo criadas. A palavra ordem é a palavra que permeia toda essa reflexão da gente hoje, viu, minha gente? E no sexto dia, ele cria os animais terrestres e, por fim, ele cria o ser humano. Mas por quê? Porque agora já existe toda uma infraestrutura para que o ser humano possa viver. Agora sim, o ser humano pode aparecer. Homem e mulher são feitos, portanto, à imagem e semelhança de Deus e encarregados de dominar, governar, dirigir, liderar essa terra em que nós existimos. Isso não é fantástico? Não é maravilhoso? A gente tem um Deus que é inteligente, mas eu tenho que me conter, né?
Tem pretensos inteligentes por aí que diz que tudo isso veio do acaso. Totalmente do acaso. Simplesmente um dia, não sei onde, não sei como, de que maneira, alguma coisa fez. E tudo isso, com toda essa lógica, com toda essa sequência lógica, vai pelo ralo abaixo. Como se nós pudéssemos criar alguma coisa sem lógica. Não podemos. Não temos essa condição de forma nenhuma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou está muito difícil de entender isso aqui? Mas tem um sétimo dia ainda, não tem? No sétimo dia foi criado o quê? No sétimo dia, a palavra de Deus diz que Deus descansou. Ele criou, portanto, o descanso. Ele abençoou o descanso como um fechamento da criação em geral, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso, de trabalho, porque Deus enxerga longe. A gente hoje só quer trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Deus já pensando nesse ano de 2025, disse assim, não, ó, presta atenção. A gente trabalha, mas a gente também precisa descansar. A máquina não pode trabalhar o tempo inteiro sem descansar de forma nenhuma. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Por que que é do lenço até o universo que existe uma ordem? Agora, é preciso que eu diga para os irmãos que existe um nível de refinamento para que a criação, para que a vida pudesse subsistir do jeito que ela subsiste hoje, do jeito que ela é hoje, como nós somos hoje, que vai muito além dessa mera sequência organizacional da criação. São coisas que, quando nós sabemos, nos deixam de boquiabertos com aquilo que Deus fez e como Deus fez. Eu gosto muito de um livro, que é esse aqui que eu vou mostrar para os irmãos, chamado Mostre-me Deus. Eu gosto muito dos livros que eu encontro na livraria por acaso. E esse foi um deles, tá? Mostre-me Deus. É um livro de um jornalista que é daquele jornalismo científico. Não é desse jornalismo natural que a gente tem hoje em dia, mas é do jornalismo científico. Esse livro traz algumas informações preciosíssimas para tentar responder essa questão do mostre-me Deus. Primeira delas, que tem a ver com a que a gente está discutindo hoje pela manhã. Veja bem, para que a vida existisse na Terra, era preciso que houvesse uma estrela hospedeira como o Sol. Todo mundo sabe aqui que sem o Sol a gente não sobreviveria, né? Então, para que houvesse vida nesse planetinha chamada Terra, era preciso que houvesse uma estrela hospedeira, como nós temos, chamada de Sol. E essa estrela precisaria ser de uma variedade específica, porque ela iria fornecer temperaturas estáveis para a vida aqui na Terra durante bilhões de anos. Você está me entendendo? Eu estou dizendo assim, olha, só existe vida na Terra a partir de toda aquela criação por conta dessa estrela chamada Sol, que ela nos fornece uma temperatura que ela é absolutamente ideal durante bilhões de anos. Se tirasse essa estrelinha, não estaríamos aqui hoje. Nem nada. Olha só, se esse Sol fosse um pouquinho maior, Beleléu, não daria certo. Se esse Sol fosse um pouquinho menor do que ele é, também não daria certo. Ou seja, a gente tem uma estrela que ela é do tamanho certo, do tamanho ideal, fornece a temperatura necessária durante bilhões de anos para poder a gente existir. Segundo, por outro lado, no sistema solar, e aqui convém, na verdade, agora eu passar o slide aqui para esse sistema solar. Claro que os irmãos lembram disso, né? Tem isso na cabeça
das aulas de geografia que fizeram há algum tempinho atrás. Eu estou mostrando só para os irmãos recordarem. Mas assim, segunda coisa, primeira estrela hospedeira, está aqui o Sol. Segunda coisa, era absolutamente necessário que existisse um Júpiter e um Saturno posicionado exatamente aonde eles estão. Por quê? Porque eles, sendo planetas bem maiores do que a Terra, por exemplo, Júpiter, dentro de Júpiter cabe 1.300 terras. Está entendendo o que eu estou dizendo? Júpiter é do tamanho de 1.300 terras. Por que ele é importante estar onde está e aqui está a Terra ali? Porque ele atrai a grande maioria dos cometas que passam pela gente. Se não existisse Júpiter, a gente teria uma frequência de 100 a 10 mil vezes mais cometas caindo na Terra. A Terra não existiria. Tá ligado? Mas existe Júpiter. E Júpiter está exatamente na posição certinha, do tamanho certinho, para livrar a Terra desse bombardeio de cometas que seria se ele não tivesse aqui, nem ele, nem Saturno. Glória a Deus, meu irmão. Terceira coisa que eu vou dizer aos irmãos, só para os irmãos terem uma ideia dessa aula de astronomia, mas é uma astronomia divina, porque a gente se enriquece quando a gente descobre o que está por trás das coisas. Olha só o que eu vou te dizer. Os astrônomos calculam que se um planeta não tiver uma massa de pelo menos 0,85 a 1,33 dos planetas satélites do Sistema Solar, isso daria uma variação de temperatura que tornaria a Terra um planeta inóspito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, traduzindo, é assim: a Terra ela tem uma massa, que se situa nesse parâmetrozinho de 0,85 a 1,33, que é a massa ideal para que a gente não se torne um planeta inóspito, como os outros planetas são, que não tem vida. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então a gente tem uma estrela ideal, a gente tem um Júpiter ideal, a gente tem uma massa ideal. Pasme você, nós temos também, aliás, é bom dizer que essa questão do país, do planeta inóspito, fatalmente nós nos tornaríamos, se qualquer variaçãozinha de 1 grau fosse para mais ou para menos nesse processo. Agora vê só que coisa interessante. A maioria das pessoas não se dá conta que a nossa Lua, ela é enorme. E por ser uma Lua enorme, ela funciona como se fosse uma âncora para a Terra. De modo que a Terra não sai do lugar, porque existe uma Lua enorme que a ancora, que a sustenta, que a segura. Esse universo tem ordem ou não tem? Ordem e ordem divina. Pasme você, somente a Terra tem uma lua assim. E pasme você mais ainda, sabe qual é a teoria dos astrônomos para a existência da Lua? É que alguma coisa bateu na Terra e deslocou esse pedaço de terra. É como se fosse um fragmento de terra. Porque de onde é que ela ia surgir?
Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Um cometa bateu na Terra. Bateu com tanta força que quebrou a Terra. E ao quebrar a Terra, esse pedaço se deslocou e se transformou na Lua, que funciona como a nossa âncora hoje. É por isso que ela foi chocada. É muita coincidência, não é não? É muita Jesus prudência. Jesuscidência, né? Ou Jesus ciência. Olha só. Mais uma curiosidade. A espessura da crosta do nosso planeta é também criteriosamente balanceada. Se nós tivéssemos uma crosta da Terra mais espessa, ela acumularia o oxigênio, de tal maneira que esse oxigênio ele ficaria abaixo da superfície e a gente não poderia ter vida. Mas a gente tem a crosta ideal, perfeitamente ideal. E tem vários, são 12 referências que esse livro dá. Não vou citar as 12, mas vou parar aqui. Já é o suficiente para a gente entender essa ordem que existe no universo. Mas a última delas que eu quero citar é o seguinte: o fato de que somente uma espécie em 50 bilhões de espécies desenvolveu inteligência, nós aqui. Nós somos uma espécie chamada ser humano, uma espécie única que desenvolveu inteligência entre 50 bilhões de espécies. Você sabe o que isso significa? Isso significa não apenas que nós somos especiais, mas isso significa que nós somos excepcionais. O mais ignorante ser humano é mais inteligente do que 50 bilhões de espécies que existem por aí. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, de agora em diante, não fica orgulhoso não, tá? Não estou dizendo para ninguém ficar orgulhoso aqui não, tá? Mas se sinta que você é excepcional. Você é excepcional, você é algo grande, porque Deus te fez grande, não por conta de teologia de prosperidade, mas porque você simplesmente é um ser humano. Só em ser humano você é excepcional, você é maravilhoso, você é fantástico, você é extraordinário. E eu não vou nem entrar aqui nos detalhes do corpo humano, que aí seria outro universo a ser explorado nessa manhã aqui, e não precisamos. Enfim, nós não somos apenas especiais, nós somos excepcionais. É uma exceção diante de toda a criação que existe. Por isso que eu estou dizendo para vocês, olha só, do lenço dobradinho, arrumado e organizado até o universo, a gente entende que há uma perfeita ordem. Existe um ditado que diz assim: a mão que balança o berço governa o mundo. Eu quero parafrasear esse dito popular, dizendo assim que a mão que dobra o lenço é a mão que cria a natureza e mantém o universo. Aquela mesma mãozinha que dobrou o lenço lá dentro do sepulcro é a mesma mão que mantém o universo, que criou o universo. Excepcional como é que ele é. Sendo assim, a gente vai entender que aquele lenço jamais ele ficaria jogado em algum lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diante dessa situação, desse DNA divino, a gente entende que aquele lenço ele jamais ficaria jogado em algum canto, largado pelo chão. Não. Com Jesus, nananina, não.
Aquele lenço ele jamais ficaria à toa. Ele ficou não só dobrado, mas o texto diz que ele ficou dobrado e enrolado de uma forma específica, de uma maneira não natural, exatamente no lugar onde deveria estar. Aquele lenço é o primeiro indício que aponta que Cristo viveu novamente. Por isso, quando João entra, primeiro entra Pedro, né? João chega primeiro, olha por baixo, mas não entra. Pedro não, Pedro é Pedrão, né? Do jeito que vinha, entrou, né? Como a gente dizia no passado, nem se abaixou, do jeito que vinha, entrou, tá? Entrou e depois entra João. Mas o texto vai dizer que João viu o cenário. E pasmem vocês, o texto bíblico diz que ele viu e creu. Viu e creu. Creu em quê, minha gente? Tinha Jesus ali para mostrar que estava ressurreto? Não, mas tinha a sombra de Jesus ali. Tinha um rastro de Jesus ali. Tinha a marca de Jesus ali. Tinha a glória de Jesus ali, principalmente num lenço dobrado. Num lencinho dobrado. Só isso fez ele crer que havia alguma coisa de muito diferente naquele instante ali. Dessa maneira, o texto vai nos dizer que a ordem foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Amém, meu querido? A ordem foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A primeira testemunha que disse assim, ele vive, porque a ordem que emana dele está aqui, nesse cenário que vocês estão vendo dentro desse sepulcro. A ordem, como tudo estava disposto ali, apontava para a mão de Jesus, para o jeito de Jesus ser. Assim nós podemos afirmar que de um mero lenço, dentro de um sepulcro, dobrado dentro de um sepulcro, ao gigantismo de um planeta como Júpiter, nós podemos entender que existe uma ligação perfeita entre o Criador do universo e o Jesus que habitou aqui entre nós. Ou seja, a ordem, ela é a digital de Deus no mundo. Sacou? Se ligou, meu irmão? Então não seja desarrumado, desorganizado, bagunçado. Isso não é divino. Levante, forre sua cama, não deixe a toalha em qualquer canto. Tome banho todo dia, seja limpinho. Porque isso é divino. Tá ligado? Não é só nas grandes coisas, nas pequenas coisas que a gente vê Deus. Nos detalhes. Segunda coisa. Por que Jesus... Isso é a primeira resposta, né? Por que Jesus deixou aquele lenço tão cuidadosamente arrumado? Primeira resposta foi... Porque a ordem é o DNA de Deus na criação, a sua impressão digital. Segunda resposta, para provar que ele havia vencido a morte. O texto diz assim, então Simão Pedro chegou e entrou, e também viu as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. É importante, né, a gente frisar, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem, que na agenda dos apóstolos e dos discípulos não havia um registro de ressurreição. Jesus Cristo tinha falado alguma coisa a esse respeito quando se colocou na frente do templo e disse que seria capaz de derrubar, né,
aquela construção monumental e reconstruir em 3 dias. Mas eles não entenderam isso. Na verdade, isso escapou da mente deles como se não tivesse nada a ver com ressurreição. Por isso que eles estavam o tempo todo tristes, preocupados, cabisbaixos durante aqueles 3 dias. Então, não tinha nada registrado como um evento que pudesse, na verdade, acontecer. Portanto, quando Maria Madalena tem a visão do templo vazio, a primeira hipótese não é ressurreição. A primeira hipótese é o corpo de Jesus foi roubado, foi levado, e nós não sabemos onde o colocaram. Essas são as palavras dela mesma. Roubaram o corpo do mestre e nós não sabemos onde colocaram. E aí os dois vão correndo para lá. A hipótese do roubo não era algo tão comum assim, não se vivia roubando o corpo em Jerusalém, evidentemente, mas se arrombava sepulcros para se roubar pertences de pessoas, mas não roubar o corpo em si. Agora rouba? Estão roubando o defunto também? Enfim, nesse instante, presta bem atenção, Jesus precisava deixar claro, precisava deixar uma prova de que ele não havia sido sequestrado, de que ele não havia simplesmente desaparecido, evaporado. Jesus precisava deixar uma prova de que ele tinha vencido a morte. Entendeu? Precisava ter deixado uma prova de que a morte não o tinha vencido, mas que ele tinha vencido a morte. Como é que isso se dá? Através daquele lenço dobrado. Da forma como ele deixou dobrado. Presta bem. Aqueles discípulos, eles tinham convivido com Jesus Cristo há quanto tempo? 3 anos. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Eles dormiam juntos. Eles acordavam juntos. Se alimentavam juntos. Lembra como os discípulos de Emaús, eles reconhecem que aquele que está com eles é Jesus? Como? A partir do pão. Por quê? Porque eles já tinham visto Jesus Cristo partir o pão 300.000 vezes. Então eles entenderam assim, olha, esse jeito é o jeito dele partir o pão. Não é de outro qualquer. Eu sei que você tem um jeito de partir o pão. Eu tenho um jeito de partir o pão. Todos nós temos um jeito de partir o pão. Todos nós temos um jeito de fazer um monte de coisas. Aqueles que tinham vivido 3 anos com ele sabiam como ele era na hora que ele acordava. E como ele deixava o seu leito na hora que ele acordava. Quem for na minha casa, vai saber o que é dele. Entre 7 horas da manhã e 8 horas da manhã, vai me encontrar forrando a minha cama. E eu já disse aqui para os irmãos que eu aprendi isso no exército. E os irmãos já sabem disso. E eu não esqueci mais nunca. E eu ainda sou daqueles que passam a mão assim, ó. Para ficar tudo bem estiradinho, né? Bem estiradinho mesmo, né? Para não ficar aquelas dobrinhas que eu acho horrível, aquelas dobrinhas. Aí eu fico puxando, aí eu gasto um tempo danado com isso, porque eu vou para um lado, aí puxo o lado de cá, aí olho para o lado de lá, o lado de lá não está bem, aí eu viro para o outro lado, aí vai trazendo a cama, puxo lá para cá. Meio doido, né? Meio doido, né? Meio maluquice. Aquele jeito de deixar o lenço dobrado foi o que fez João crer, acreditar e dizer assim, ele não está mais aqui, ele venceu a morte, ele é o nosso Senhor,
a morte foi tragada na vitória, como mais tarde o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, 22 e 23, ele diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Olha a palavra ordem de novo. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Mas por uma ordem. De acordo com essa ordem. Aquele lenço dobrado foi símbolo de que a morte havia sido dobrada, enrolada e vencida pelo aquele que criou o universo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Aí a gente pode dizer hoje que tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira coisa, terceira resposta para a nossa pergunta é essa aqui. O que é que diz aí mesmo, minha gente? Por que aquele lenço ficou tão cuidadosamente dobrado? Como uma resposta à desordem em nossas vidas. Entendeu? O que ele estava dizendo era assim, olha, é possível sair das noites escuras da vida. É possível sair das noites caóticas da vida. É possível a gente vencer esses momentos complicados e difíceis e colocar ordem novamente em nossas vidas com calma e com tranquilidade. Porque foi assim que Jesus saiu daquele sepulcro. Com calma e com tranquilidade. Com altivez. Com segurança. Não fugindo. Não roubando. Não correndo. Mas sendo quem ele era. Ele está dizendo para a gente assim, olha, é possível você colocar ordem, mesmo que o momento que você esteja vivendo seja o mais caótico possível no seu dia a dia. Quem vivenciou isso foi Ezequias. Lembra que eu disse que ia falar dele? Ezequias teve um reinado dificílimo, muito difícil. No começo, logo, Judá foi invadido pela Síria e foi perseguido por Senaqueribe o tempo inteiro. Quando finalmente Israel consegue se livrar da Síria, o que vai acontecer? O rei adquire uma doença autoimune. Hoje em dia é chique, né? Autoimune. No passado é sem cura mesmo, viu? Não tem jeito. Uma doença autoimune, sem cura. Pior, ainda recebe a visita do profeta Isaías. Profeta Isaías, não é qualquer um não, viu? Profeta Isaías, que diz os quê? O que é que Isaías diz para ele? 1 Reis 20, versículo 1. Ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Põe as suas coisas em quê? Ordem, 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 ordem. Ezequias tinha tido tempo de colocar as coisas dele em ordem? Não. Aliás, ele foi um dos melhores reis que Israel teve. Um dos mais fiéis a Deus. Brigou contra a Síria o tempo inteiro. Cansou-se. Cansou tanto que pegou uma doença que não se sabe nem de onde veio, como que maneira foi. Adoeceu. Leito de morte. Qual o tempo que ele teve de colocar as coisas dele em ordem? Nenhuma. Nenhum. O que eu pergunto aqui é: qual é o tempo que você está tendo de colocar as suas coisas em ordem? Vai ser necessário você chegar na beira da morte para você saber que você precisa colocar a sua vida em ordem? Igual a Ezequias?
Vai ser preciso você chegar à beira da morte para poder entender que a ordem ela é divina e que você precisa colocar a sua vida em ordem perante Ele. A ordem é a organização da vida. E a ordem na vida de Ezequias, ela começa exatamente com uma oração. No momento que ele se vira para a parede e começa a orar. E Deus lhe concede mais 15 anos de vida dali em diante. Arrumar nossa casa é uma necessidade hoje tão presente quanto no passado. Talvez eu devesse dizer assim, mais necessária hoje até do que no passado. Porque hoje a gente vive uma vida muito mais doida do que no passado. Essa semana eu comprei um livro. Eu creio que eu vou trazer alguma coisa deles para você daqui a algum tempo. Ele se chama A Sociedade do Cansaço. Pasmem vocês, você sabe qual foi a minha reflexão, meu sermão, que mais teve visualizações esse ano? Que a gente posta lá, né? No Facebook e no Instagram, não. No YouTube. Sabe qual foi o meu sermão que mais teve visualizações? 270, 280 visualizações. Aquele que o tema foi Janeiro, sobrecarregados e cansados. Foi o que mais pessoas viram até hoje. Porque eu me espantei naquele momento quando eu disse assim, em janeiro, e todo mundo está falando que está sobrecarregado e cansado. Aí eu resolvi fazer um sermão sobre isso, lembra? Meu querido, a verdade é que nós nos tornamos experts em resolver os grandes problemas da humanidade. Resolver os problemas da política. Temos expertise em resolver problemas da economia. Temos expertise em resolver problemas de filosofia, de psicologia, até de estética. A gente sabe exatamente o que é bonito, o que é feio, como alguém vai ficar feio, como alguém vai ficar bonito. O que me deixa impressionado é que a questão da estética hoje em dia está deixando os feios bonitos e os bonitos feios. Você já notou isso? É uma desgraça. Não caia nessa história quando alguém dizer assim, vamos fazer o quê? Aquilo que repaginação, harmonização facial, isso é uma desgraça. Não caia nesse conto. Porque tudo quanto é gente que eu vi que era bonito e fez harmonização facial, ficou uma tristeza, uma derrota, uma desgraça, com a cara inchada. Terrível. Sei não, hein? Sei não. O que nós precisamos admitir é que presta bem atenção. O que nós precisamos admitir é que nós precisamos daquelas mãos que dobraram aquele lenço e criaram esse universo para arrumar a nossa casa e a nossa vida. Isso a gente precisa admitir. Que aquelas mãos têm a competência necessária para arrumar a minha vida, porque eu não consigo, eu sou um desastre. Eu arrumo muito bem a cama lá em casa, mas eu não arrumo muito bem minha vida de jeito nenhum. Eu sou incompetente nisso e todos nós somos incompetentes nisso, e a gente precisa daquelas mãozinhas que dobraram aquele lenço e que criaram o universo. Concluindo, quero concluir lembrando 3 coisas para os irmãos aqui. A primeira delas é a seguinte: por que aquele lenço ficou dobrado tão cuidadosamente? Primeiro, porque
ele é uma forma de representar o DNA de Deus na criação e na vida do ser humano. De que Deus é esse ser organizado, que é capaz de manter o universo e dobrar um simples lenço de maneira perfeita. Segundo, que esse lenço é a prova de que a morte foi tragada pela vitória na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, que garante a nossa vida eterna também. Terceiro, este lenço, ele nos lembra que estas mãos têm a capacidade para arrumar o caos que pode se tornar a minha vida e a sua vida também. E por mais que a gente pense em que somos competentes para arrumar a nossa vida, ele sempre será muito mais competente do que nós para arrumar a nossa vida. Amém? Esse livrinho aqui é um best-seller de um autor chamado Jordan Peterson, chamado As 12 Regras para a Vida. Psicólogo da minha tribo. As 12 Regras para a Vida. Tornou-se um best-seller esse livro. O subtítulo dele é Um Antídoto para o Caos. 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. A sexta regra desse livro, eu sei que alguns irmãos estão pensando, mas eu vou logo avisar, tá? Eu não empresto o livro, tá? Depois de muito emprestar e não voltar, estabeleci um princípio, eu não empresto livros. Fecho parênteses, voltando. A sexta regra desse livro é a seguinte: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso. Antes da gente olhar para os outros e criticar a vida dos outros e falar mal dos outros, enfim, da gente saborear a vida dos outros como a gente gosta de fazer hoje e mastigar a vida dos outros como a gente gosta de fazer hoje e muitas vezes destruir a vida dos outros como a gente faz isso, a gente precisa arrumar a nossa casa. Colocar a nossa casa em ordem, porque senão não vai funcionar de jeito nenhum. Para continuar esse fechamento, Salmo 119, versículo 153. Aliás, versículo 133. Você sabe o que é que diz lá? Diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e que não se apodere de mim nenhum pecado para me prender. Mas olha só, a primeira frase diz o quê? Ordena, ordem. Ordena os meus passos onde? Na tua palavra. A ordem da nossa vida começa com a gente caminhando na palavra de Deus. Porque ela é luz para os meus pés e é uma lâmpada para o meu caminho. Ou ela é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tanto faz como tanto fez. Mas o fato é que a gente precisa encontrar ordem em algum lugar para que a gente possa caminhar de acordo com o Senhor. Você sabe o que significa aquela palavra lenço? Essa é outra coisa muito interessante quando a gente vai estudar a Bíblia. A palavra lenço lá conforme está nesse texto de João, no grego, é a palavra sudário. Sudário. Aí tem um sudário muito famoso aí, né? Com a imagem de uma pessoa que pretensamente se imagina que pudesse ter sido Cristo.
Mas o sudário não é toda aquela faixa, não. O sudário era só o lenço que envolvia a cabeça. Sudário significa toalha para enxugar o rosto. Ou melhor, sudário significa toalha para enxugar o suor do rosto. Daí ser sudário, de suor. Entendeu? É esse sudário que fica dobradinho, arrumado e organizado. É esse sudário que tem uma característica própria das mãos de Cristo passando por ali. Um apelo para você. Deixe Jesus enxugar o suor do teu rosto. Deixe Jesus enxugar o suor do seu rosto. Ele sabe como fazer isso. Ele sabe como te trazer paz. Ele sabe como trazer ordem à sua vida. No nome de Jesus, amém, amém e amém.